Ricardo Bastos, nasci em 1988, em Vila Nova de Gaia. É sempre bom voltar onde tudo começou. A Dream Media faz este ano 20 anos, mas a minha história começa muito antes. Lembro-me de um episódio na escola primária em que a professora perguntou o que é que cada aluno queria ser quando fosse grande. E enquanto todos diziam que queriam ser polícias, médicos, veterinários, eu fui o único que disse que queria ser publicitário. Lembro-me que a sala parou naquele momento e que a professora me perguntou 2 vezes. Nem os meus amigos percebiam bem o que era ser publicitário. A minha família sempre esteve ligada à área da publicidade. Não à área da mídia, onde trabalho hoje, mas fazia a pintura de publicidade na altura em que todo o processo ainda era manual. Aliás, eu tenho bem viva a memória dos artistas a pintarem a publicidade à mão e eu estava ao lado deles também, com a minha bata pequenina, com a minha lata de tinta e tentava imitá-los. Mas de facto confesso que nunca tive muito jeito para as artes. Uma das memórias mais fascinantes que eu tenho de criança foi quando eu produzi a minha primeira placa, um anúncio que desenvolvi para um stand Alfa Romeo da minha rua. Eu fiz a placa com as minhas próprias mãos e fui ao stand vendê-la. E recordo-me do vendedor do stand. Gaia era uma cidade pequena e lembro-me dele me dizer: "Oh, Ricardo, mas nós não te pedimos nada." E eu respondi: "Mas esta placa vai ficar fantástica naquela sua parede ali ao fundo. Olha, são 100 escudos." E facto é que foi giríssimo, porque eu consegui fazer a venda e recebi os 100 escudos. Esta foi a minha primeira venda, tinha eu 8 anos. E eu aprendi toda a área da publicidade com a minha família. Meus pais trabalhavam nesta área. O meu irmão Cláudio o meu irmão mais velho, começou desde cedo a trabalhar nesta área. O meu irmão Pedro também sempre acompanhou todas estas vivências. Eu considero-me um nativo da área da publicidade. Anos mais tarde, eu comecei a despertar um grande interesse pela área do outdoor. É uma paixão que se vai revelando e que se vai descobrindo, e foi a partir daí que eu comecei a tentar incentivar a minha família a entrar numa área de facto onde eles não trabalhavam, a área da mídia. Nós estávamos na altura, eu era responsável pelo marketing e comunicação do Continente e do modelo. Na altura entrou o senhor na sala de reuniões, eu não os conhecia antes, na sala de reuniões onde iríamos reunir, com um jovem ao lado, uma criança, percebi depois que era o filho desse senhor, mas depois o filho foi muito ativo na reunião, não estava só a assistir à reunião, estava a participar na reunião, era parte ativa, e isso ficou-me na memória, porque não me recordo nas funções que desempenhei em toda a minha carreira, de ter interagido com uma pessoa tão nova nos negócios da comunicação, neste caso do outdoor e da necessidade de comunicação que tínhamos na altura aqui na região de Gaia. Mostrou, eu diria, uma relativa maturidade acima do que seria a média. Eu imagino que os miúdos com a idade dele estariam a brincar na escola, sei lá, sítios qualquer, e aquele não, que ele estava ali a interagir, por isso a surpresa foi a interagir com os adultos. A surpresa e talvez o traço de personalidade era talvez a maturidade para poder estar com uma conversa muito acima da idade que ele tinha. Lembro-me, depois de insistir muito com o meu pai, um dia ele me dizer: "Se tu achas que é assim tão fácil, então encontra locais, encontra clientes e depois falamos." Acho que era só isso que eu precisava para criar um ponto de viragem e iniciar o meu trabalho nesta área. Recordo-me, desde muito novo, do Ricardo, cerca de 12 anos, que insistia com o pai. Ele já tinha uma visão bem estruturada de como queria fazer, de como queria montar. Era um visionário na altura, porque era isto que ele queria e digamos que é quase o sonho dele. Na altura não haviam grandes referências na área da publicidade exterior em Portugal.
E obviamente isto tornava mais difícil fazer a minha família acreditar que este negócio poderia ter sucesso. Não me esqueço que a minha mãe foi das pessoas que mais acreditou neste meu projeto e sempre me motivou a nunca desistir dele. E foi por isso que eu, aos 16 anos, decidi criar a Dream Media. A minha ligação à Dream Media é muito ligada ao Ricardo. Na altura era eu e o Ricardo. Trabalhava juntamente com a família, no projeto de família, mas sabia perfeitamente o que é que queria e como queria lá chegar. Nós íamos para reuniões os dois em que tínhamos que ir com a mãe a conduzir, porque nenhum dos dois tínhamos carta. O Ricardo tinha na altura uma gileira, uma scooter, uma 125, íamos para reuniões, deixávamos a moto tipo a 500 metros ou num quarteirão ao lado, e íamos a pé, para não se ver que íamos de moto. Não é uma questão de vergonha da moto, porque hoje em dia o Ricardo provavelmente tem muito orgulho naquela moto. Tem a ver com o nível de confiança. As primeiras campanhas da Dream Media começaram em 2004 e foram para promover um restaurante de Vila Nova de Gaia. Mas com 18 anos eu já fazia as campanhas do Carrefour em Portugal. E aliás, trabalhei com o Carrefour até ao dia que ele foi vendido para o continente. Nós estávamos, na altura, no grupo Carrefour, a abrir a primeira loja no conceito Pequenos Hipers, e recordo-me perfeitamente de o Ricardo me aparecer à frente com vontade de apresentar uma proposta de campanha de outdoors, precisamente para a inauguração. O meu primeiro sentimento foi de não vamos arriscar uma campanha com uma empresa que não conhecemos de lado nenhum. De facto, havia aqui um sentimento antagónico, porque eu olhava para ele, era um rapazinho, e ao mesmo tempo era uma pessoa que estava a dizer que ia, se fosse preciso, ao fim do mundo para encontrar o melhor outdoor para nós. Nos anos seguintes conquistei clientes muito importantes, como Pingo Doce, Lidl, Mini Preço, Mar Shopping, e lembro-me também de um cliente especial que me fez crescer muito, que era a Ambinigma. Há coisas que não se consegue explicar, sente. E eu, de facto, consegui sentir no Ricardo. Era um puto na altura, ele teria talvez uns 20 anos, e confiei nitidamente. Hoje confiava outra vez, mas é um bocadinho isso, voltando atrás. Há coisas que nos explicam, sente. E o Ricardo tem isso de fantástico, é uma pessoa com um dinamismo incrível e uma segurança fora do normal. Os anos passaram, a empresa cresceu, foram anos de muito desafio, de muitas dificuldades, de muitas conquistas. Em 2012 tive a oportunidade de fazer o primeiro voo internacional empresarial para Moçambique, quando estabeleci a Dream Media em Moçambique. O projeto consolidou-se e hoje começa a ser de facto um projeto de referência. Aliás, ganhamos recentemente a concessão do aeroporto de Maputo, que é algo de facto que me orgulha muito. Eu tive no Ricardo uma fé inabalável em relação à confiança e em relação ao negócio. Eu sempre acreditei que o Ricardo, e à medida que eu fui conhecendo, que era realmente uma pessoa que se iria distinguir neste setor em particular e noutros eventualmente, porque ele tem uma capacidade empresarial muito acima da média, mas nesta área em concreto não tive dúvidas nenhumas que ele iria ser uma pessoa de sucesso. Agora confesso que ele, de ano para ano, supera tudo aquilo que eu acho expectável. No ano de 2014, eu comecei a perceber que o negócio dos grandes formatos ia ter um crescimento muito acentuado. Então decidi criar uma empresa, a Big Outdoors, só destinada a monopostos e a grandes formatos. Eu acredito que sozinhos vamos mais rápido, mas juntos sem dúvida que vamos mais longe. Foi então, nesse momento, em que eu convidei o meu irmão Pedro a construir este projeto comigo. Ele assumiu o controle do negócio e hoje a Big Outdoors é um operador líder de mercado em monopostos.
Ricardo, apresenta-me, passado uns dias, o seu plano, qual era a ideia dele, o que é que ele idealizava para os grandes formatos, o que era para ele os grandes formatos, a estratégia, e juntos delineámos, criámos a Big Outdoors. A Big Outdoors foi criada em finais de 2014, fruto dessa ambição, dessa visão do Ricardo de dar às marcas um grande formato com o serviço e com a qualidade da Dream Media. A Dream Media comemora este ano 20 anos, mas a ambição nunca se sobrepôs à paixão que eu tenho pelo negócio. A empresa passou por uma série de desafios de profissionalização. Eu não esqueço a sua história, o legado, mas tenho sempre presente o foco de inovar o setor, transformar as cidades e inspirar as marcas. E este é um caminho que se faz em conjunto. Se hoje a Dream Media atingiu esta dimensão, é porque os anunciantes também quiseram que a Dream Media existisse. São eles que fazem a Dream Media crescer todos os dias. Há um agradecimento profundo ao mercado, como também há um agradecimento a todos os parceiros, todos os stakeholders, mas acima de tudo aos Dreamers. Àqueles que por cá passaram e deixaram o seu contributo, mas principalmente àqueles que me acompanham nesta jornada diária desafiante de inovar toda a indústria do out-of-home em Portugal.